Boa noite. Boa noite. Bolsonaro tenta conter a crise por declaração do filho sobre fechamento do Supremo. Afirma que já advertiu o garoto, que é deputado federal e tem 34 anos. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, diz que atacar o judiciário é atacar a democracia. Vários ministros reagiram e Alexandre de Moraes pediu investigação da Procuradoria-Geral. Para Haddad, instituições sentem-se ameaçadas pela linha dura das Forças Armadas. Ele questionou a presença no TSE do ministro Sérgio Tchegoyen, que é general. Justiça Eleitoral divulga carta à nação sobre a segurança da urna eletrônica. O documento é assinado pela presidente do TSE, Rosa Weber, e por toda a cúpula dos tribunais regionais. Na reta final de campanha, candidatos a governador de São Paulo vão para o interior. Dória mantém promessas na área de segurança e França anuncia ajuda a hospitais filantrópicos. Decretada a prisão preventiva dos policiais paulistas que trocaram tiros com colegas em Minas. Os dois lados faziam escolta particular numa troca de dólares por 15 milhões de reais. O Jornal da Gazeta está no ar. Ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram à fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, sobre fechar o STF. A afirmação foi feita em julho, numa aula num cursinho no Paraná, mas viralizou no fim de semana. No vídeo, Eduardo Bolsonaro responde sobre a possibilidade de ação do Exército caso o Supremo Tribunal Federal tentasse impedir que o pai dele, Jair Bolsonaro, assumisse a presidência se vencesse as eleições presidenciais já no primeiro turno. Em tom de ameaça, Eduardo respondeu que a corte teria que pagar para ver o que acontece. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara, manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. Com a repercussão negativa do caso, o deputado recuou. Na sua conta no Twitter, disse que nunca defendeu o fechamento do Supremo e alegou que apenas respondeu a uma pergunta esdrúxula e que, na sequência, citou uma brincadeira que ouviu de alguém na rua. Eduardo Bolsonaro também pediu desculpas se atingiu alguém, mas destacou que o reaparecimento do vídeo é uma forçação de barra para atingir Jair Bolsonaro. Hoje, o vice dele, general Hamilton Mourão, do PRTB, disse que a fala de Eduardo Bolsonaro foi ruim, mas classificou o caso como arroubo juvenil. Afirmou que para fechar o Supremo, precisaria das Forças Armadas, que jamais vão apoiar essa medida, alegando que, portanto, o risco é zero. Ministros do Supremo também reagiram à declaração do filho de Bolsonaro. Dias Toffoli, presidente da Corte, disse que o Supremo é uma instituição centenária e essencial ao Estado democrático de direito e que não há democracia sem um poder judiciário independente e autônomo. O ministro acrescentou que o país conta com instituições sólidas e todas as autoridades devem respeitar a Constituição, destacando que atacar o poder judiciário é atacar a democracia. Celso de Mello, decano do Supremo, classificou a fala de inconsequente e golpista. Disse ainda que o fato do deputado ter tido uma votação expressiva na eleição não legitima investidas contra a ordem político-jurídica. Em evento sobre os 30 anos da Constituição, o ministro Alexandre de Moraes também criticou Eduardo Bolsonaro. Adiantou que vai pedir a abertura de inquérito à Procuradoria-Geral da República para investigar o caso. É algo inacreditável que no Brasil, século XXI, a Constituição com 30 anos, ainda tenhamos que ouvir tanta asneira vinda da boca de quem representa o povo. Isso é crime tipificado na Lei de Segurança Nacional, artigo 23, inciso 3º. Incitar animosidade entre Forças Armadas e instituições civis.
Jair Bolsonaro, do PSL, recebeu a visita de ministro do Tribunal Superior do Trabalho e disse que advertiu o filho sobre a fala contra o STF. Ele lembrou que o advogado de Lula já falou em fechar o tribunal. Jair Bolsonaro passou o dia na casa dele na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Pela manhã, recebeu a visita do ministro e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho. O jurista comandou o TST durante a reforma trabalhista e apoiou a mudança na legislação. Na saída, ele não falou com a imprensa. Em entrevista ao SBT, o presidenciável também comentou sobre a fala de Eduardo Bolsonaro contra o STF. O candidato afirmou ter advertido o filho. Disse ainda que pegou pesado com ele ao dizer ontem que quem fala em fechar o Supremo deve ir ao psiquiatra. Eu já adverti o garoto, é meu filho, a responsabilidade é dele, tá? Ele já se desculpou, isso aconteceu há 4 meses, ele aceitou responder uma pergunta que não tinha nem pé nem cabeça, e resolveu levar para o lado desse absurdo aí. Bolsonaro disse respeitar os demais poderes. Nós temos todo o respeito e consideração com os demais poderes, e o judiciário, obviamente, é importante. Eu até fui pesado, meu garoto, né? Quem fala isso tem que buscar um psiquiatra. E ele já assumiu a responsabilidade, repito, se desculpou. E no que depender de nós, obviamente, né? Essa é uma página virada na história. Bolsonaro lembrou que o deputado federal Vadir Damus, do PT, também já falou em fechar o STF. A fala do deputado petista, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro e um dos advogados de Lula foi em abril. Na eleição deste ano, Damus não conseguiu ser reeleito. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição. E além da entrevista ao SBT, o candidato do PSL recebeu também a visita de um grupo de evangélicos da Igreja Assembleia de Deus. Os religiosos entregaram a Bolsonaro um documento no qual dizem que são contra o aborto e a favor da formação familiar tradicional, da educação pública sem influência ideológico-partidária. Os evangélicos também pediram combate ao crime e à corrupção, ao tráfico de drogas e sua descriminalização. O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que não conseguiu se reeleger, também estava no encontro. O deputado Vadir Damus, do PT do Rio, reconhece que foi infeliz ao usar o termo fechar o STF. Segundo ele, o verbo correto seria substituir. O parlamentar refutou a comparação de sua frase com a de Eduardo Bolsonaro. Afirmou que a discussão foi no plano doutrinário. O candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, disse que instituições estão se sentindo ameaçadas pela linha dura das Forças Armadas. Ele voltou a criticar a fala de Eduardo Bolsonaro sobre o Supremo. Pela manhã, o candidato do PT esteve em uma cooperativa de catadores em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Nesta reta final de campanha, Fernando Haddad tem intensificado a aproximação com eleitores simpáticos ao ex-presidente Lula, na tentativa de recuperar votos. Ele assinou um compromisso com 13 propostas feitas pela categoria, como incentivar as prefeituras a implantarem a coleta seletiva de lixo e cederem espaços públicos para a instalação de associações e cooperativas de catadores. Durante a coletiva, Haddad também reiterou as críticas a Jair Bolsonaro, que, segundo ele, vem fazendo ameaças à imprensa, à oposição e ao judiciário. Ele apontou os setores das Forças Armadas como responsáveis pelas ameaças. O petista questionou a presença do general Sérgio Etikoin numa coletiva no Tribunal Superior Eleitoral realizada ontem. O general é ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e estava ao lado da ministra Rosa Weber, presidente do TSE. As instituições estão se sentindo ameaçadas, inclusive pela linha dura de parte das Forças Armadas. Por que o Etchegoyen tinha que estar dando entrevista do lado da Rosa Weber? Quem é ele? Qual a autoridade que ele tem? Qual é a autoridade do Etchegoyen no Tribunal Superior Eleitoral? O que ele tem com isso? Ele foi lá o quê? Foi lá se colocar como uma ameaça, tutelar? O que ele foi fazer lá? Isso nunca aconteceu. Os tribunais não precisam disso.
Fernando Haddad já vinha endurecendo o tom da campanha contra o seu adversário no segundo turno das eleições. Desta vez, disse que Bolsonaro é uma pessoa perigosa e que há um risco físico para a oposição caso o candidato do PSL seja eleito. O petista pediu uma reação das instituições no país. Essa turma é de milicianos. Esse pessoal é muito perigoso. São milicianos tentando tomar o poder pela força, porque estão agredindo as pessoas, estão intimidando as instituições precisam reagir. Que tipo de reação, candidato, o senhor espera das autoridades? Por exemplo, o julgamento das ações que foram impetradas no Tribunal Superior Eleitoral. Se todo mundo sabe que teve fraude no primeiro turno com dinheiro sujo de Caixa 2 para bombardear as redes sociais com mensagem falsa, por que está se esperando? Procurado pelo Jornal da Gazeta, o Tribunal Superior Eleitoral não quis comentar as declarações de Haddad sobre a presença do general Sérgio Etchegóin do Gabinete de Segurança Institucional na entrevista de ontem. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Jair Bolsonaro e seu círculo de filhos e colaboradores produzem declarações que poderiam ter sido planejadas no quartel-general do petista Fernando Haddad, que se empenha em pregar no adversário as pechas de miliciano e golpista. Há poucos dias da eleição que testará a confiabilidade das pesquisas que o colocam sentado na cadeira de presidente da República, Bolsonaro não consegue produzir nada além de raiva. Respira-se na campanha um ar eletrificado. Versão nacional de Donald Trump, Bolsonaro diz que as urnas eletrônicas estão sujeitas a fraudes. Seu vice, o general Hamilton Mourão, sonha com uma Constituição redigida por sábios. E um de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro, diz que para fechar o STF basta um cabo e um soldado. Embora declare estar com uma mão na faixa, Bolsonaro comporta-se não como um futuro presidente, mas como um soldado. No domingo, o candidato discursou num telão para uma multidão de apoiadores concentrados na Avenida Paulista. Prometeu uma limpeza nunca vista na história desse Brasil. Categórico, Bolsonaro declarou: vamos varrer do mapa esses bandidos vermelhos do Brasil. Bolsonaro ainda não notou, mas tem inimigos mais perigosos à sua frente. Uma crise fiscal sem precedentes, uma economia anestesiada e 12 milhões e 700 mil desempregados. Perder uma eleição é fácil, difícil é saber vencer. O primeiro passo é parar de industrializar o ódio. Boa noite. A candidata à presidência pela Rede Sustentabilidade no primeiro turno, Marina Silva, divulgou uma nota hoje em que afirma que vai dar voto crítico ao candidato do PT, Fernando Haddad, nas eleições de domingo. Pelo Twitter, o candidato Fernando Haddad agradeceu o apoio e afirmou que o reencontro democrático com Marina o enche de orgulho. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o consultor de política e comunicação, Gaudêncio Torquato, sobre a disputa do segundo turno das eleições. O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Dória, fez campanha em São José dos Campos, no interior do estado. Dória visitou o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. O candidato destacou a criação da Secretaria de Inovação e Tecnologia, quando era prefeito de São Paulo, e afirmou que o apoio à ciência e à tecnologia vai ser uma das marcas de seu governo, caso seja eleito. Por que isso? Porque facilita a sua vida, tira a burocracia, melhora a sua qualidade de vida. Estudos, ciência, tecnologia a favor do campo para melhorar a produtividade. Ciência e tecnologia para melhorar a indústria nacional, a aeronáutica, automobilística e todos os demais setores. Ele também prometeu instalar 2 batalhões especiais da PM em Taubaté e em Caraguatatuba e criar 2 DEICs regionais, departamentos de investigação criminal. Depois, ele deu entrevistas a emissoras de TV e fez gravações para propaganda eleitoral. Ontem, o candidato participou de um ato na Avenida Paulista, em apoio ao candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL. Durante o evento, o tucano chamou de covardes os prefeitos do PSDB que declararam voto em seu adversário Márcio França, do PSB. Ele afirmou que são prefeitos de esquerda, que vão ser julgados e avaliados pelo partido. Dória também defendeu uma mudança na legislação para impedir que um vice possa se candidatar, como
como é o caso de França, que herdou o posto de Geraldo Alckmin, do PSDB. O candidato ao governo de São Paulo pelo PSB, Márcio França, fez campanha em Presidente Prudente, no interior do estado. Márcio França visitou o Hospital Regional do Câncer, que já recebeu uma verba de 3 milhões de reais do governo do estado para melhorias. O candidato à reeleição afirmou que, se as obras estiverem avançando conforme o planejado, pretende liberar mais 3 milhões e 800 mil reais para o hospital. França diz que, se reeleito, pretende ajudar hospitais filantrópicos como este para que tenham também leitos públicos. O candidato do PSB comentou o tiroteio em que policiais civis de São Paulo se envolveram em Minas Gerais, que resultou numa morte. Muito ruim que a gente tenha que ter policiais nossos que façam bicos, quando na verdade tudo isso leva pela má remuneração, pela falta de apoio que nós tivemos ao longo dos anos. Quando o policial vai fazer um bico desse jeito, sem ter o menor tipo de controle do ponto de vista institucional, você fica na mão do acaso. Foi o que aconteceu, né? É uma história esquisita, né? Porque empresário troca de dinheiro, troca de dólar, a época da eleição. Eu sei que as pessoas nessa época da eleição mexem com muito dinheiro. E de verdade, assim, a gente espera que se apure até o fundo para punir as pessoas culpadas. No Twitter, Márcio França postou um vídeo no qual anunciou que o senador eleito pelo PSL, Major Olímpio, irá votar nele no próximo domingo. E para governador? 40 para mudar São Paulo. A procuradora-geral Raquel Dodge pediu a cassação do habeas corpus que revogou a prisão temporária de Pepe Richa, irmão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. Ele tinha sido preso pela Operação Lava Jato durante o primeiro turno, acusado de corrupção na assinatura de contratos de concessão de rodovias paranaenses. Pepe Richa foi preso no dia 26 de setembro, num desdobramento da Operação Lava Jato. Ele e mais 14 pessoas foram acusadas de se associar a empresários para superfaturar contratos de concessão rodoviária no Paraná, mediante pagamento de propina. Pepe Richa é irmão do ex-governador Beto Richa, do PSDB, e ocupava a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná. Ele foi solto junto com outras 7 pessoas no dia 5 de outubro, graças a um habeas corpus expedido pelo ministro Gilmar Mendes. O ministro alegou que os fatos apurados nos autos do processo não justificavam a prisão provisória dos 8 acusados. Gilmar considerou que os fatos investigados na operação são os mesmos da Operação Rádio Patrulha, do Ministério Público Estadual do Paraná. Em recurso apresentado ao Supremo, a procuradora Raquel Dodge afirmou que a medida de Gilmar Mendes partiu de premissa absolutamente equivocada e diz que os fatos apurados pelos Ministérios Públicos do Estado e Federal são completamente diferentes. A Confederação Nacional do Transporte divulgou hoje mais uma rodada da pesquisa de intenção de voto para presidente da República. Jair Bolsonaro continua na liderança do segundo turno. O candidato do PSL tem 57% dos votos válidos. Fernando Haddad, do PT, tem 43%. A diferença entre eles é de 14 pontos percentuais. A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos, e o petista tem 51,4% de rejeição, e Jair Bolsonaro, do PSL, tem 42,7%. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Eduardo Bolsonaro anunciou: para fechar o Supremo, você não manda nem jipe, manda um cabo e um soldado. Disse em julho, vídeo vazou agora. No mesmo julho, Bolsonaro pai propunha nomear mais 10 ministros para o Supremo. Bolsonaro fatura com a ameaça do filho. Diz: quem fala em fechar o Supremo precisa de psiquiatra, advertiu o garoto. Domingo, via celular, Bolsonaro atiçou os seguidores na Paulista. Disse: faxina ampla, ou vão para fora, exílio, ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos. Ameaças dos Bolsonaro são essência do fascismo, autorização para violência e eliminação de adversários. O sociólogo Fernando Henrique, enfim, despertou. Disse: essas declarações, Eduardo, cruzaram a linha, cheiram a fascismo. Rosa Weber preside o TSE. TSE vetou Haddad e lembrar que Bolsonaro defende tortura. Supremo ameaçado. Rosa do Supremo e TSE encolheu, falou em declarações inadequadas. E o juiz Moro? Noticiam que aceitaria convite bolsonárico para o Supremo. Faz nexo. A Mônica Bergamo da Folha, Celso de Mello, ministro, decano do Supremo, disse o que deve ser dito. Aspas:
Declaração de Eduardo: golpista, inconsequente, visão autoritária que só comprometerá a integridade da ordem democrática e o respeito à Constituição. Tudo isso serviu a Bolsonaro para disfarçar grande escândalo, noticiado por Patrícia Campos Melo na Folha. Campanha de Bolsonaro usou o Caixa 2 ilegal para comprar e inundar milhões de WhatsApps com mentiras contra Haddad e PT. Asnices tipo kit gay, mamadeira erótica, Hitler era comunista, a Globo e o Papa são comunistas. Há meses, mentiras inundam o WhatsApp. Agora, repercussão mundial, Polícia Federal e TSE abriram investigações tardias. Aposta ingênua em investigações como freio para o futuro. Evidente acordo tácito entre acovardados, oportunistas e o bolsonarismo. Tentam deter fascistas quando já se anuncia fechar Supremo e faxina para banir, exilar ou prender adversários. Boa noite. Em reunião com os presidentes dos TRS para o segundo turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, defendeu a urna eletrônica e pediu respeito às instituições. Eles assinaram no encontro a chamada Carta à Nação, para compromisso pela manutenção do Estado Democrático de Direito. O documento declara o respeito às instituições com a reafirmação da integridade e a confiabilidade da urna eletrônica e também declara que a Justiça Eleitoral faz auditorias com testes periódicos que asseguram a transparência do voto eletrônico. Ontem, a ministra já havia falado sobre as fake news. Notícias que de fato são deletérias e que estão a atentar, na nossa visão, contra a credibilidade do nosso sistema eleitoral. A nossa resposta está se dando tanto na área jurisdicional, como eu acabei de referir, como também na própria área administrativa. Agora, se tiverem a solução para que se evitem ou se coíbam fake news, por favor, nos apresentem. Nós ainda não descobrimos o milagre. Foi decretada a prisão preventiva dos policiais civis de São Paulo envolvidos num tiroteio com policiais civis de Minas Gerais no estacionamento de um hospital particular em Juiz de Fora. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da transação no estacionamento de um hospital em Juiz de Fora. O negócio era comandado pelo empresário de São Paulo, Flávio de Souza Guimarães, do ramo de engenharia, que estaria com os dólares para vender. O comprador era Antônio Vilela, de Minas Gerais, que já esteve preso por estelionato. A confusão começou quando se percebeu que o dinheiro que ele usaria para comprar a moeda estrangeira, 14 milhões de reais, era na maioria de notas falsificadas. No tiroteio, o policial mineiro Rodrigo Francisco foi atingido e morreu. Os 4 policiais civis de São Paulo que estão presos são os delegados Rodrigo Costa e Bruno Martins Alves e os investigadores Caio Augusto de Lira e Jorge Alexandre de Miranda. Eles vão responder por lavagem de dinheiro e podem ser implicados pela morte do policial mineiro. Eles disseram que foram a Juiz de Fora por conta própria. Teriam sido contratados para fazer a escolta, mas alegam que não sabiam do que se tratava. Outros 5 policiais paulistas, que também davam segurança ao empresário, não foram presos porque no momento do tiroteio já estavam no caminho de volta para São Paulo, mas serão investigados. Segundo o juiz da audiência de custódia, tanto os policiais de São Paulo quanto os de Minas sabiam e faziam escolta para uma negociação ilícita. Os outros 2 presos são o dono do dinheiro falso e um outro homem que está sob custódia no hospital em estado grave, identificado apenas como Jerônimo. 3 policiais mineiros foram autuados e respondem em liberdade por crime de prevaricação, por terem agido sem respeitar os protocolos, por interesse pessoal e a revelia da chefia. E a repórter Carla Rodeiro está na Corregedoria da Polícia Civil e tem novas informações. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. O empresário de São Paulo, Flávio Guimarães, que viajou para trocar dólares numa operação ilegal e que teria contratado os policiais para essa espécie de escolta VIP, conseguiu fugir e no mesmo dia do tiroteio embarcou de volta para São Paulo no mesmo táxi aéreo que levou para Minas.
Nesta tarde, ele se apresentou aqui na Corregedoria da Polícia Civil Paulista. E segundo a Secretaria de Segurança Pública, neste momento ainda está sendo ouvido. Já o homem que permanece internado em estado grave em Juiz de Fora é o empresário também de São Paulo, Jerônimo da Silva Leal Júnior. Ele é irmão de um dos investigadores presos e dono de uma empresa de segurança. Jerônimo é quem teria recrutado os policiais para dar cobertura ao empresário. Ele é suspeito de ter atirado no policial de Minas e foi indiciado por homicídio. É com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carla. Até a próxima sexta-feira, o Mundo da Moda terá um endereço fixo. Um galpão de uma antiga fábrica na Vila Leopoldina. Pela primeira vez, o São Paulo Fashion Week sairá do prédio da Bienal, no Ibirapuera, e contará com exposições, entre outros eventos. De fora ainda tem aquela cara industrial. O caixotão na Vila Leopoldina já foi fábrica de elevadores e máquinas. Dentro ganhou toques requintados, com luzes, painéis e cortinas que separam as duas salas de desfile, mas sem tirar do lugar o ar urbano e empoeirado. Com essa mistura de estilos, novo espaço e novos sócios, o São Paulo Fashion Week vem buscando se adequar às novas realidades do mercado da moda. Essa edição tem como tema transposição. A gente fala de ir além, né, de transpor os nossos movimentos e a gente também entender que a gente pode sair de um ponto fixo, sair da nossa zona de conforto, experimentar novos espaços e novos tempos. Até sexta-feira desfilam por aqui 24 marcas, sendo que 4 são de estreantes no São Paulo Fashion Week. Nesta edição, os estilistas puderam escolher se apresentam as coleções que já vão estar nas lojas no verão ou se antecipam às tendências do outono e inverno 2019. 7 designers iniciantes também foram convidados para mostrar suas coleções. Também é novidade um espaço do Projeto Estufa, uma área de discussões sobre tecnologia, moda e comportamento. Uma exposição de arte contemporânea reúne obras de 17 artistas com a curadoria da artista Marinagem e da cineasta e cenógrafa Daniela Thomas, que já trabalha no evento há 15 anos. Para as pessoas que estão aqui circulando no espaço público virem ver uma exposição híbrida de artistas e não artistas, convidando os criativos da moda para interagirem com outros criativos. Então, a gente tem artistas jovens, assim, pessoas que estão não começando, mas já estão em meio de carreira, que estão produzindo em várias áreas também. Por exemplo, tem um que é designer, mas também é artista. Tem uma dentista e que também é artista. Um dançarino, tem um maker e tem alguns artistas que são mais consagrados, que já estão há mais tempo no circuito de arte contemporânea e a gente quis juntar todo mundo. Foram investidos 12 milhões de reais nessa edição, que vai gerar 800 empregos temporários e, mais uma vez, movimentar o mundo da moda. Achei bem diferente do que era do ano passado, uma coisa meio street, né? Então remete a um público mais jovial, um público mais antenado na moda, pessoal mais jovem. Hoje não é só a questão da moda, acho que tudo está caminhando para deixar tudo mais sustentável, ficar com essa cara mais industrial, que acaba um estilo mais minimalista. Eu achei o máximo. O Ministério do Trabalho divulgou no início da noite que o país criou em setembro 137.336 vagas de emprego com carteira assinada. O resultado do CAGED é a diferença entre contratações e demissões no período. Em setembro do ano passado, haviam sido abertas pouco mais de 34 mil vagas de trabalho com carteira. O saldo de janeiro a setembro teve um acréscimo de 719 mil vagas. O dólar comercial fechou o dia valendo R$ 3,68, queda de 0,74%. Na semana passada, o dólar acumulou queda de 1,75%. Foi a quinta semana consecutiva de baixa. A Bolsa de Valores de São Paulo superou os 85 mil pontos com uma alta de 1,63%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
Chegamos à última semana das eleições com o eleitorado muito focado em discussões ideológicas, num clima de torcida, sem prestar muita atenção nos programas econômicos, sem falar das polêmicas em outras áreas. As discussões são muito rasas. O quadro está a favor de Bolsonaro. Considerando as propostas dele, temos uma grande aposta na postura liberal de Paulo Guedes, que quase não falou nesse segundo turno. O candidato falou mais e falas que, em certa medida, contrariam o liberalismo de Guedes. Bolsonaro sinalizou restrições às privatizações, como na área de energia, onde o governo está longe de poder bancar os investimentos, considera a possibilidade de uma reforma mais amena da Previdência, até pelas dificuldades políticas, prevê mais despesas com Bolsa Família, desoneração para quem ganha até 5 salários, redução de encargos trabalhistas, sem esclarecer como tudo isso será compensado diante do necessário ajuste das finanças, que reverta o déficit em 2 anos, como propõe. Uma agenda menos liberal não necessariamente produziria problemas mais graves, mas chama atenção esse ânimo exagerado do mercado diante da provável vitória de Bolsonaro. A questão é até onde vai essa animação. Será que não pode haver uma reversão dos movimentos de bolsa, câmbio e mercado futuro de juros se o presidente eleito não seguir o script esperado? Pelas divergências que temos visto, isso é possível. E, repito, não necessariamente isso representaria dificuldades maiores para a economia, mas a frustração e as consequentes reações do mercado financeiro podem ter efeitos negativos. Sem esquecer que boa parte da sociedade acredita que só a mudança já fará a economia andar melhor, o que pode aumentar o grau de cobranças depois. Por melhor que seja o programa de governo, que ainda teremos de conhecer em detalhes, os desafios são grandes demais para esperar que a economia entre nos eixos de uma hora para outra. Boa noite. Novas imagens mostram um dublê do jornalista saudita Jamal Khashoggi deixando o consulado no dia em que ele foi assassinado. Nas imagens obtidas pela rede de TV CNN, o homem que faria parte da missão saudita enviada a Istambul para assassinar Khashoggi deixou o consulado pela porta dos fundos, com as roupas do jornalista, barba falsa e óculos. O disfarce foi feito para sustentar a versão da ditadura saudita de que Khashoggi deixou o consulado depois da visita no dia 2 de outubro. Mas a versão não se sustentou e o governo saudita reconheceu na sexta-feira que o jornalista morreu no consulado, segundo eles, por causa de uma briga. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, ensinou que Riad zombou da opinião e da inteligência mundiais, apresentando essa versão da morte de Khashoggi. Agentes do serviço secreto turco dizem ter gravações de áudio que provam que o jornalista foi torturado, sedado e esquartejado por ordens do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Uma multidão de imigrantes de Honduras continua sua caminhada pelo México em direção à fronteira dos Estados Unidos. Quase 3.000 pessoas que querem entrar nos Estados Unidos estão na cidade mexicana de Tapachula e pretendem seguir viagem de cerca de 3.000 quilômetros até a fronteira dos Estados Unidos. O presidente Trump afirmou que todos os esforços estão sendo feitos para deter o que ele chamou de ataque de imigrantes na fronteira sul dos Estados Unidos. Na sexta-feira, Trump disse que vai cortar ou reduzir significativamente a ajuda americana a Guatemala, Honduras e El Salvador, porque esses países não foram capazes de impedir pessoas de deixarem seus países e de entrarem ilegalmente no território americano. Na fronteira dos Estados Unidos, mais de 16.000 pessoas foram detidas em setembro, alta de 80% em relação a julho, quando Trump anunciou o endurecimento dos controles de imigração. A Prefeitura afirma que rompeu o acordo com a empresa que construiu painéis verdes da Avenida 23 de Maio. A falta de manutenção em pelo menos 2 das 9 estruturas. No lugar de plantas, espaços vazios. Algumas estão secas e mal cuidadas. Este é um dos 9 paredões verdes na Avenida 23 de Maio, inaugurados no ano passado durante a gestão de João Dória. O jardim foi uma doação da construtora Tishman Inspire à Prefeitura como compensação ambiental pela derrubada de 800 árvores para erguer um prédio no Morumbi em 2012, ainda na gestão de Gilberto Kassab, do PSD. O serviço foi terceirizado e executado de fato por outra empresa, a Movimento 90 Graus, que, segundo este documento da Prefeitura, datado de fevereiro do ano passado, aceitou fazer a manutenção nos 36 meses seguintes.
Em nota, a empresa Movimento 90 Graus afirma que o contrato com a Tishman Speyer acabou no dia 29 de março desse ano e que nunca houve por parte da Prefeitura a publicação do edital para a manutenção do Corredor Verde. O secretário municipal das subprefeituras afirma que houve corte na irrigação do jardim por atraso no pagamento das contas de água e luz, mas que a situação já foi regularizada. Diz ainda que a prefeitura rompeu o acordo com a empresa que instalou o jardim e assumiu a manutenção em junho desse ano. O problema das contas é um problema muito menor, um problema muito pequeno, perto da questão dos vandalismos. Roubo de bomba de abastecimento de água, roubo da canalização, roubo de mangueiras. Isso num trecho levou à morte das plantas que estão sendo totalmente replantadas. Na altura do viaduto Tutóia, algumas plantas estão precisando de poda, outras estão tapando os radares. Aparentemente, os outros 7 jardins da 23 de maio estão bem conservados. Considerando todos os trechos aqui da 23 de maio, as plantas somam 6 quilômetros de extensão. São 250 mil mudas de 30 espécies. A estrutura toda teve um custo de quase 10 milhões de reais para a empresa responsável. Para este biólogo da USP, do ponto de vista ambiental, o jardim vertical não tem efeitos significativos para a qualidade de vida das pessoas. Existem alguns benefícios, então a própria percepção de qualidade de vida e de bem-estar você obtém com uma parede verde, também ela é responsável por diminuição de temperatura local e aumento de umidade relativa, mas alguns outros benefícios que as árvores trazem, como por exemplo estoque de carbono, redução de gases de efeito de estufa, uma parede verde como essa não traz. O Facebook removeu hoje 68 páginas e 43 contas pró-Bolsonaro da internet. Todas elas controladas por um único grupo, o RFA, sigla para Raposo Fernandes Associados. A exclusão foi feita após denúncia do jornal O Estado de São Paulo, que revelou que em apenas um mês a maior rede pró-Bolsonaro do país alcançou 12 milhões e 600 mil interações. Essas páginas teriam violado políticas do Facebook ao criar contas falsas e múltiplas. Os donos da RFA ainda não se pronunciaram. Agora o comentário de Joseval Peixoto. Pois é, uma atitude tardia, na verdade, do Facebook, porque agora a eleição está judicializada. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, oficiou a Polícia Federal para investigar disseminação de notícias falsas contra o PT. E são empresas especializadas em disparar pacotes de mensagens na internet mediante contratos milionários, que agora serão investigados. Isso é um tipo de financiamento de campanha que a lei eleitoral proíbe. Acusado de estar por trás do ato, Jair Bolsonaro nega. Afirmou que não tem domínio sobre a forma de agir das pessoas. E é verdade, ninguém tem. Ninguém tem poder de conter as fake news que são plantadas nas redes sociais. Um estudo feito pela USP, a Universidade Federal de Minas, constatou que apenas 4 em cada 50 dessas mensagens são verdadeiras. 4. A internet está se transformando num templo de indignidade. Como pode o ser humano ser especializado em mentir e fraudar? E não se fala em esquerda ou direita. Durante o governo Dilma, eram internautas patrocinados pelo PT que vendiam sua honra para macular jornalistas. São extremistas, todos eles, antidemocráticos, lupanares da comunicação. O historiador Capistrano de Abreu, lá no século XIX, propôs a elaboração de uma nova Constituição ao país com apenas 2 artigos. Artigo 1º. Todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Boa noite, família brasileira.
A tal chuvarada que tinha sido prometida para o fim de semana não veio. A segunda-feira começou quente, seca e com muito sol. Pois é, mas segundo a meteorologia, a partir de amanhã o tempo já deve ter mudanças. Será que vem chuva forte? Quem vai trazer para a gente os detalhes é Mariana Armentano. Entre amanhã e sexta-feira, todo o centro-sul do país volta a ter muita instabilidade e risco de chuvas volumosas, até em forma de temporais. O avanço de uma frente fria e a presença de áreas de baixa pressão favorecem a formação das nuvens carregadas. O tempo só fica firme nessas áreas claras, o que inclui o extremo sul gaúcho e boa parte da região nordeste. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Chuvinha passageira em Aracaju para refrescar os 30 graus previstos para amanhã. Já Cuiabá, calorão na casa dos 34 graus, com risco de chuva a partir da tarde. Assim como em Curitiba, mas por lá não vai fazer mais que 22 graus. E em Floripa chove a qualquer hora e os termômetros ficam entre 17 e 23 graus amanhã. Para São Paulo, o tempo fica aberto na maior parte do dia, mas à tarde, com o calor acentuado e a chegada de uma frente fria, ocorrem pancadas de chuva em todas as regiões paulistas. Antes de chover, a máxima vai aos 35 graus em Presidente Prudente e aos 36 graus em Presidente Bernardes. Nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto, faz até 33 graus. E no litoral, máxima na casa dos 31 graus em Caraguatatuba. Para a capital, faz bastante calor amanhã também, mas esfria de novo no meio da semana. Nessa madrugada, mínima de 17 e máxima amanhã à tarde na casa dos 30 graus. Já na quarta-feira, o tempo fica bem fechado e a máxima não passa dos 22. E na quinta, o sol até volta a aparecer por breves períodos e os termômetros ficam entre 18 e 23 graus por aqui. O Santos entra em campo daqui a pouquinho no Beira-Rio, em Porto Alegre, para enfrentar o Internacional, fechando a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Fim de semana que teve empate sem gols do São Paulo, gols do Corinthians e, claro, mais uma vitória do líder Palmeiras. Vamos ver. Jogando no Pacaembu, o Palmeiras saiu na frente após esse pênalti marcado pelo juiz. Bruno Henrique converteu e fez 1-0 sobre o Ceará. Aos 35, o mesmo Bruno Henrique mandou uma pancada de fora da área e ampliou o placar. No segundo tempo, o Ceará diminuiu com o Arthur, mas ficou nisso. 2-1 Palmeiras. O time de Felipão tem agora 62 pontos, 4 a mais do que o vice-líder, o Flamengo. No Barradão, Rainer acertou um chute de fora da área no comecinho da partida e abriu o placar para o Vitória diante do Corinthians. Aos 30 da primeira etapa, Jadson pegou de primeira e marcou esse golaço. Tudo igual, 1-1. Aos 45 da etapa final, Roger colocou o time de São Paulo na frente. Mas a alegria durou pouco. Nos acréscimos, Neilton voltou a empatar para o Vitória e fechou o marcador em 2-2. E agora vamos ao comentário de esporte com o Celso Cardoso. Faltam 8 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Palmeiras abriu 4 pontos do Flamengo, que por enquanto é o segundo colocado, já que Inter e Santos jogam logo mais em Porto Alegre e em caso de vitória gaúcha, o Colorado assume a vice-liderança, 3 pontos atrás do líder. Ainda assim, o jogo entre Flamengo e Palmeiras, programado para o próximo sábado, véspera das eleições, ganha contornos de decisão e a guerra nos bastidores já começou. Filipão insinuou que o árbitro do jogo de ontem tinha uma lista dos pendurados para o clássico e fez o serviço, supostamente para ajudar os cariocas. Bruno Henrique, Lucas Lima e Mike receberam cartões amarelos, estão fora do clássico no Maracanã. Daverson, expulso, também vai desfalcar o time paulista. Alexandre Matos, gerente de futebol do clube, foi mais contundente. Disse que até parece que o árbitro sabia claramente do jogo no Maracanã. Do outro lado, o presidente do Flamengo rebate. Diz que o clube dele foi prejudicado em jogos contra os palmeirenses nos últimos 3 anos. São detalhes de um jogo que promete ser quente, não só pelo caráter decisivo, mas também pela rivalidade.
Trata-se do confronto dos dois times que mais investiram no futebol brasileiro. Uma pena, entretanto, que o mote da promoção do jogo não sejam as estrelas de cada time, e sim um mimimi eterno com possíveis maracutaias nos bastidores do futebol. Um retrato bem brasileiro, onde vale tudo para ganhar, para vencer. Pode ser blefe, pode ser verdade, mas no fundo é mais do mesmo. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Gaudêncio Torquato, consultor de política, sobre o segundo turno das eleições. Até já. O tempo não para. Os fatos também não. Tudo o que acontece no Brasil, tudo o que abala o mundo, está no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Bota a máscara, tira a máscara, faz a marca, muda a marca, põe vermelho, muda tudo. Fala em taxa, tira a taxa, cria o kit, diz que não. Apoia o Maduro, esconde ele, era ateu e vai na missa. Afaga o Ciro, Cid xinga. Só pra rimar, só pra rimar, só pra rimar. Constituição muda, não muda, põe estrela, tira estrela, ofende o bispo, quer apoio, Dirceu junto, não tá mais. E na cadeia não vai mais, Lula manda, ele faz. Haddad, para, tá feio. Empresas de Dória receberam milhões dos governos do PT. Da Petrobras, as empresas de Dória receberam quase R$900 mil. Dos Correios foram R$1.800.000. Da Apex, mais de R$2,5 milhões. Até o Ministério dos Esportes pagou R$500 mil. No total, mais de R$6 milhões para as empresas de Dória. Tudo nos governos do PT de Lula e Dilma. Dória, lobo em pele de cordeiro. Nós tivemos muita gente brilhando na seleção brasileira. E hoje nós temos a honra de recebê-los para premiá-los. Foram mais de 600 mil votos pela internet. E o vencedor é? Nossa. Vem pra cá, Neymar. Kaká. Emerson Leão. Marcos, do Palmeiras. Com vocês, o goleiro Cássio. Adenor, Leonardo, Baque, o Tite. Rogério Ceni. Mário Jorge Lobo Zagallo. Carlos Tevez. Adriano. Roberto Carlos, vem pra cá. Gabriel Jesus, do Palmeiras. Ronaldinho Gaúcho, o prêmio é seu. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise da reta final da eleição presidencial. E quem analisa é Gaudêncio Torquato, consultor político e de comunicação. Muito obrigada, Gaudêncio, por estar conosco. Bom, assunto do dia é aquela frase proferida num vídeo do filho de Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, em que ali no contexto em que ele estava falando, ele diz: para fechar o Supremo Tribunal Federal, bastam um cabo e um soldado. Bom, repercutiu como era de se prever. Os ministros do Supremo, a ministra presidente do TSE, a OAB, o presidente do Supremo Tribunal hoje soltou uma nota e essa coisa toda repercutiu muito negativamente. E, inclusive, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no Twitter, ele havia colocado que, com essa frase assim, ultrapassou uma linha. E é interessante ele ter dito, e cheira a fascismo. Bom,
O rapaz pediu desculpa, disse que foi mal interpretado, o pai disse que já deu chega para lá no garoto, já chamou atenção no garoto, né? Um deputado federal, um homem de mais de 30 anos, etc. Agora, o que é que revela uma declaração como aquela? É uma leviandade, tão somente, uma ignorância de uma pessoa que estudou pouco, leu pouco, não entende muito bem as instituições e o próprio sistema democrático, ou existe ali uma ameaça? Olha, primeiro o rapaz, na minha visão, quis aparecer, ter visibilidade, e essa declaração, Maria, ela não foi feita agora. É uma declaração que foi feita há 4 meses atrás, recuperada. Eu até fui ver hoje outras declarações na mesma direção. E é engraçado que o deputado do PT do Rio de Janeiro, Vadir Damurso, também fez uma observação sobre a necessidade de fechar o Supremo. Na mesma linha, o próprio Zé Disseu. Então, na verdade, trata-se hoje de uma guerra entre os dois candidatos. Esse menino, por exemplo, eu chamo menino, no sentido pior possível da palavra, porque realmente ele não tem preparo nenhum, apesar de ter uma votação extraordinária. Concordo com o decano Celso de Mello, que diz que votação extraordinária não significa que tenha direito a tudo. Precisa realmente o grupo do Bolsonaro ter em mente que o momento é muito tenso e ao invés, veja bem, ao invés de harmonizar, de querer harmonizar, o próprio Bolsonaro põe fogo, põe lenha na fogueira. Como nós vimos ontem, por exemplo, no vídeo que ele mandou aqui para a manifestação em favor dele na Paulista, onde ele prega o expurgo dos vermelhos do país, ou sugerindo que os vermelhos deviam fugir. Muito bem, vamos tratar a política como, de uma maneira, vamos dizer, plural, respeitando os adversários, mas com essa declaração, o eventual futuro presidente da República, ele já impõe um muro entre nós e eles, o que significa um conflito. Eu estou vendo conflito social. Eu não quero aqui dizer, não quero ser catastrófico, como diria o Fernando Henrique. Mas está sendo, hein? Mas eu estou prevendo conflito de rua, conflito social, se não houver uma palavra de pacificação nesse país. Bom, aí você colocou a partícula C. Se não houver aí uma iniciativa para a pacificação. Exatamente. Então, em termos de expectativa na sua observação, o ânimo em campanha eleitoral nunca é o mesmo depois da posse. A relação política não é a mesma entre partidos, entre adversários. Nós sabemos disso. A campanha desse ano, ela está muito truculenta, tudo muito exacerbado. Faltando 6 dias para a eleição, nessa semana que começa hoje, nós devemos esperar um acirramento nesse embate, ou pode ser que os candidatos e seus apoiadores comecem a exibir um comportamento mais civilizado? Olha, a lógica seria de que os candidatos assumissem comportamentos mais civilizados, a lógica da política. Mas nessa campanha os paradigmas estão sendo todos quebrados. O paradigma do marketing, dinheiro não funcionou, tempo de televisão não funcionou, e eu vejo que a radicalização do discurso, em vez de ficar mais atenuada, ao chegar ao final da campanha, no último dia, eu vejo que tende a crescer. Por quê? Porque existe, na verdade, hoje uma certa orientação dos dois lados para radicalizar. Radicalizar. Por quê? Porque os radicais de hoje serão os de amanhã. Ao PT interessa também que o Bolsonaro fale isso para o PT renascer da cinza da fogueira, da derrota, e crescer, porque vai ser uma bancada... Quer dizer, a radicalização vale tanto para o vencedor como para o derrotado? Vale. Seja para qual lado? Isso é um jogo de política, onde os radicais de hoje serão os de amanhã, e o PT vai, na minha visão, como a maior bancada da Câmara, vai poder crescer na esteira dessa radicalização. Sabe por quê? Porque a lua de mel do novo governo será mais curta, Maria Lídia. Normalmente se dá uma lua de mel de 6 meses. Eu estou vendo uma lua de mel 4 meses, 3, 4 meses. Até muito tempo, hein? Considerando o ânimo atual. É impossível
compatibilizar uma política de contenção de custos com uma política populista de abertura ao consumo com o populismo assistencial. Não combina uma coisa com outra. O Bolsonaro, se ganhar a eleição, como é provável, ele vai querer agradar as massas e, ao mesmo tempo, vai ter que sustentar o país com contenção a partir do que ele promete de diminuir os ministérios de 30 e tantos para 15 ministérios. Cargos públicos. Maria Lídia, como é que ele vai conseguir administrar com 15 ministérios diante da realpolitik, que exige participação por partidos e políticos no poder? Eu estou vendo muito conflito aí. Já está havendo articulação política, né? Começou. Já começou. Ele tem que trabalhar para ter uns 250 parlamentares a seu favor, sob pena de não aprovar medidas no Congresso Nacional. Para isso, ele vai ter que abrir o governo. E, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma contenção de gastos. Bom, mas você já está dando como certa a vitória do Bolsonaro? Diminuir 14 pontos, 15 pontos hoje é difícil, mas... Veja bem, o imponderável dos anjos pode aparecer a qualquer hora no país. Tá certo. Feita a ressalva. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. Gamberini. A Rússia ameaçou retaliar os Estados Unidos caso o presidente americano Donald Trump abandone o tratado nuclear entre os dois países. No sábado, Trump afirmou que a Rússia viola o tratado que proíbe a fabricação de mísseis de médio alcance e que, por isso, os Estados Unidos vão desenvolver essas armas. A Rússia rebateu as acusações de Trump, afirmando que o país respeita o acordo de maneira estrita e afirmou que Washington tem ameaçado a estabilidade do acordo há anos. O Tratado de Forças Nucleares de Médio Alcance, negociado em 1987 pelo presidente Reagan e pelo presidente Gorbachev, suprimiu o uso de mísseis com alcance entre 500 e 5 mil quilômetros. O Kremlin afirmou que se o governo dos Estados Unidos levar as intenções de rompimento do acordo adiante, não haverá outra opção a não ser adotar medidas de represália, inclusive as que envolvam tecnologia militar. Alemanha, França e o Comando-Geral da União Europeia criticaram a ameaça americana e pediram que seja preservado o tratado que garante a segurança mundial. Os Estados Unidos se preocupam, na verdade, com a China, que não faz parte de nenhum acordo de controle de armas nucleares e desenvolve livremente as suas armas. Pelo menos 22 pessoas morreram e mais de 170 ficaram feridas no descarrilamento de um trem de passageiros em Taiwan. O trem expresso Puyuma, um dos mais novos e rápidos de Taiwan, descarrilou ontem à noite, com mais de 360 passageiros, na costa sudeste da ilha. Ainda não há informações sobre o número de pessoas presas nos vagões. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Nesta terça, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, aprenda a fazer uma prática torta de liquidificador.